Quando o seu sucesso parece uma fraude, a verdade oculta na sua mente? Olá, mentes curiosas! Sejam bem-vindos mais uma vez a este espaço onde adoramos desvendar as ideias mais complexas do universo. Hoje vamos fazer algo especial, uma descida. Uma jornada através de 5 níveis de conhecimento sobre um sentimento que aposto você já sentiu alguma vez. Falaremos daquele momento, aquele momento em que você consegue o emprego dos seus sonhos, recebe um aplauso ou alcança uma meta e uma voz gelada em seu interior sussurra: você não merece. Você é uma farsa. E estão prestes a te descobrir. E não ficaremos na superfície. Vamos mergulhar fundo porque entender este sentimento não é um capricho, é uma necessidade. Afeta as pessoas mais brilhantes e talentosas e rouba a alegria que tanto conquistaram. Minha promessa para você é esta: ao final desta jornada, a forma como você vê suas próprias conquistas e aquela voz crítica na sua cabeça terá mudado para sempre. Comecemos no nível 1, a superfície do conhecido. A primeira coisa que todos já ouvimos falar é a famosa síndrome do impostor. Em palavras simples, é a experiência interna e persistente de sentir que você não é tão competente quanto os outros percebem que é. É uma sensação de falsidade intelectual, apesar de todas as evidências externas, seus títulos, seus resultados, suas promoções, dizerem exatamente o contrário. Outro aspecto muito conhecido é a tendência de atribuir seus sucessos à sorte. Você pensa, bem, desta vez tive sorte, ou me ajudaram muito, em vez de aceitar que seu próprio esforço e sua própria habilidade foram a causa principal. No dia a dia isso se manifesta de formas muito curiosas. Por exemplo, você pode cair em um ciclo de procrastinar até o último minuto, para depois trabalhar freneticamente. Por quê? Porque assim, se o resultado é bom, você pode dizer que foi por um golpe de sorte, e se é ruim, você tem a desculpa perfeita: não tive tempo suficiente. O exemplo mais universal é receber um elogio. Alguém te diz que trabalho incrível você fez. E em vez de sentir orgulho, você sente um pico de ansiedade e pensa: se soubessem a verdade, se soubessem o quão pouco eu sei na realidade, não diriam isso. E um terceiro fato básico sobre este sentimento é que ele não só gera medo do fracasso, o que é lógico, também, e isto é chave, gera um profundo medo do sucesso. Porque cada nova conquista eleva as expectativas, te coloca mais em evidência e aumenta o terror de que finalmente sua suposta farsa seja exposta. Este conceito não apareceu do nada. Tem uma origem muito concreta. No final dos anos 70, 2 psicólogas perceberam um padrão muito estranho. Seus nomes eram Pauline Clance e Suzanne Imes. Elas estavam estudando um grupo de mulheres de altíssimo desempenho acadêmico e profissional. E repetidamente, essas mulheres, que objetivamente eram a elite em seus campos, confessavam em particular que se sentiam como impostoras. Apesar de seus doutorados e seus sucessos, viviam com o medo constante de serem descobertas. Foram elas que deram um nome a esta experiência. Tudo isso que acabamos de ver, o nome, a atribuição à sorte, o medo do sucesso, é a ponta do iceberg. É o que a maioria conhece e o que você pode encontrar em uma busca rápida na internet. Mas se isto é o que vemos na superfície, que motores secretos o movem por baixo? Bem-vindos ao nível 2, os mecanismos ocultos. E aqui chega a primeira grande revelação. O sentimento do impostor, na maioria dos casos, não tem a ver com baixa autoestima. Pense por um segundo. Você pode se sentir uma pessoa valiosa e querida, e ainda assim se sentir uma farsa profissional. Por quê? Porque o problema não é como você valoriza o seu ser, mas sim que você tem um conjunto de regras internas, quebradas e irreais sobre o que significa ser competente. Saber disto nos dá uma ferramenta de 2 gumes. Pelo lado da oportunidade, você pode começar a ver seu processo de trabalho de forma diferente. O fato de que você precisa pesquisar, fazer rascunhos ou até mesmo se sentir confuso às vezes, não é uma prova da sua farsa. É a prova de que você está fazendo o trabalho de verdade. A competência não é saber tudo, é um processo de descoberta. Um programador que passa dias procurando um erro em seu código não é um impostor. É, literalmente, um programador trabalhando. Identificar seu esforço e sua luta como parte do processo de sucesso e não como um sinal da sua incapacidade é o primeiro passo para desativar a bomba. Agora, o lado do risco. O perigo é cair na armadilha de comparar suas cenas por trás das câmeras com os filmes terminados dos outros. Você vê o discurso perfeito de alguém, mas não vê as 100 horas de prática e pânico que houve por trás. Um exemplo claro é quando você vê um músico incrível no palco e pensa que ele nasceu com esse dom. Você não vê as milhares de horas de prática solitária e frustrante. Esse contraste injusto entre a sua realidade desorganizada e o resultado polido dele é o combustível perfeito para o sentimento de farsa.
Agora falemos de uma regra invisível que governa este sentimento, uma regra que opera em nosso sistema nervoso sem que percebamos. Trata-se de um processo que os neurocientistas chamam de neurocepção. É a capacidade do nosso cérebro para detectar ameaças no ambiente muito antes que nossa mente consciente perceba. E uma das maiores ameaças para um ser humano é a exclusão social, ser expulso do grupo. Assim, quando você está em uma reunião importante e teme dizer uma bobagem, seu cérebro primitivo não pensa, ficarei um pouco mal. Pensa perigo de exílio. A tribo pode me rejeitar. E dispara uma resposta de ansiedade real e física, embora você, logicamente, saiba que não está arriscando sua vida. É um eco do nosso passado evolutivo. Internamente, este sentimento se apoia em uma estrutura mental que os psicólogos frequentemente chamam de viés cognitivo. Um viés cognitivo nada mais é do que um atalho mental, um erro previsível em nosso raciocínio. Neste caso, frequentemente está conectado com uma versão invertida do famoso efeito Dunning-Kruger. Pessoas com pouco conhecimento tendem a superestimar sua habilidade. Mas o que estudos da Universidade de Cornell encontraram é que pessoas com muito conhecimento tendem a subestimar a sua. Este é o erro de fábrica do cérebro do especialista. Como para você é relativamente fácil fazer algo em seu campo, você assume que para os outros também deve ser. Você não percebe que seu fácil é o extremamente difícil de outra pessoa e por isso sente que não tem nenhum mérito especial. Então como contrariamos isto ativamente? Com uma estratégia mental muito simples, mas poderosa, mantenha um registro de evidências. Não é um diário de sentimentos, é um arquivo de dados concretos. Quando alguém te enviar um e-mail agradecendo o seu trabalho, guarde-o. Quando resolver um problema difícil, anote-o. Quando receber uma avaliação positiva, arquive-a. Quando a voz da farsa aparecer, não discuta com ela. Simplesmente abra o arquivo e leia os dados. Trate o sentimento como uma hipótese e seu registro como a evidência empírica que a desmente. Pensemos em como um costume antigo moldou isso. Nas tribos ancestrais, os papéis eram muito claros. Existia o melhor caçador, a melhor coletora, o curandeiro. A perícia era visível e específica. Hoje, vivemos em um mundo de papéis ambíguos onde se espera que sejamos flexíveis, aprendizes constantes e bons em muitas coisas ao mesmo tempo. Esta ambiguidade é um campo de cultivo perfeito para a dúvida. A moral prática para hoje é esta: mude seu objetivo. Em vez de aspirar a ser o especialista, um título estático e frágil, aspire a ser um aprendiz mestre. Esta identidade te dá permissão para não saber tudo, para perguntar, para errar. Ela te liberta da pressão da onisciência. E se tivermos que extrair a dedução-chave de tudo isso para nossa vida real, é a seguinte: sentir que você é uma farsa geralmente não é um indicador da sua falta de habilidade. A regra geral, e isto é quase um paradoxo, é que é um subproduto da sua consciência, da sua inteligência e do seu desejo de fazer as coisas bem. Os verdadeiros impostores não têm este problema porque nem sequer percebem sua incompetência. Assim, da próxima vez que esse sentimento te atingir, em vez de aceitá-lo como uma verdade, pare e reformule-o. Diga para si mesmo: aqui está esta sensação. É o sinal de que estou saindo da minha zona de conforto e de que me importo profundamente com a qualidade do meu trabalho. Entender estes mecanismos tira um poder imenso do sentimento. Já não é uma verdade sobre sua alma, é um padrão previsível do seu cérebro. E o que é previsível é gerenciável. Mas se você acreditava que já tínhamos claro, prepare-se, porque aqui a história se torna um verdadeiro caos. Bem-vindos ao nível 3, o caos da realidade, os debates e as complexidades. E a primeira grande controvérsia é a síndrome do impostor um conceito psicológico útil ou uma etiqueta da moda que simplesmente dá um nome pomposo à insegurança de toda a vida? Por um lado, estão os críticos que dizem que patologiza uma experiência humana normal, ou seja, transforma uma simples dúvida em uma espécie de condição médica, fazendo com que as pessoas se sintam quebradas. Por outro lado, estão os defensores que argumentam que dar um nome permite a milhões de pessoas identificar um padrão destrutivo em suas vidas que antes não conseguiam descrever, e isso é o primeiro passo para abordá-lo. O que está em jogo neste debate é fundamental. Nós o tratamos como uma falha pessoal que se cura com um simples acredite mais em si mesmo? Ou o vemos como uma resposta lógica a ambientes de trabalho ou acadêmicos que são tóxicos, excessivamente críticos e que fomentam a dúvida? E isto nos leva a desafiar uma crença popular muito enraizada, a ideia de que isto é uma forma de humildade. Este é um mito que devemos desmontar. Não é humildade. A verdadeira humildade é ter uma percepção precisa de suas forças e fraquezas. O sentimento de farsa, pelo contrário, é uma distorção sistemática da realidade, onde você ignora suas forças e magnifica suas fraquezas até o infinito. Então por que adoramos acreditar neste mito? Porque nos permite mascarar nossa ansiedade com uma camada de virtude.
Parece muito mais nobre e aceitável dizer luto com a síndrome do impostor do que admitir estou aterrorizado de que as pessoas pensem que sou estúpido. E aqui reside uma das paradoxos mais cruéis deste tema. Frequentemente, quanto mais sucesso você tem, pior o sentimento fica. Cada conquista, cada promoção, em vez de aliviar a sensação, a intensifica. Por quê? Porque eleva o nível, aumenta as expectativas e te dá a sensação de que a queda, quando finalmente te descobrirem, será muito mais dolorosa. Isto nos deixa com um dilema quase filosófico sem uma solução fácil. Onde está a linha tênue que separa a autocrítica saudável, que é o motor da melhoria, da autoflagelação paralisante, do sentimento de farsa? Ninguém tem uma régua para medi-lo. Adotemos por um momento um ponto de vista crítico que está ganhando muita força nos últimos anos. A objeção ética a como falamos deste tema é que durante décadas colocamos toda a carga no indivíduo. Dizemos você tem a síndrome do impostor, especialmente a mulheres e a pessoas de grupos minoritários. Mas e se o problema não estiver na cabeça delas? E se elas estiverem sentindo uma insegurança real porque estão em um ambiente que constantemente lhes envia sinais de que não pertencem àquele lugar? Mesmo a palavra síndrome é controversa. Uma síndrome é um termo médico, um conjunto de sintomas que apontam para uma doença. No entanto, o sentimento de farsa não é reconhecido como um transtorno mental oficial nos manuais de diagnóstico psiquiátrico. O debate mudou com o tempo. Quando as pesquisadoras que mencionamos no início o descreveram, focaram nas mulheres de alto desempenho. Hoje sabemos que afeta pessoas de todos os gêneros. Mas a conversa mais moderna já não é sobre quem o sente, e sim sobre como nossas culturas de trabalho e educacionais o criam e o perpetuam. No final, este sentimento se conecta com algo fundamental da condição humana, nossa necessidade desesperada de pertencer e nosso medo mais primitivo da rejeição e do exílio social. E nos coloca um problema como espécie que ainda não resolvemos. Como construímos famílias, escolas e empresas que valorizem o processo de aprendizagem, o esforço e a vulnerabilidade acima da aparência de uma confiança e uma genialidade sem esforço? Então, como você vê, o tema é um verdadeiro emaranhado. É um sentimento pessoal, um debate cultural, um problema de gestão empresarial e um dilema sobre a natureza da confiança e da competência. Você sobreviveu ao caos. Agora é hora de ver os detalhes que separam os curiosos dos verdadeiros conhecedores. Bem-vindos ao nível 4 Conhecimento Especializado, os segredos de nicho. E o primeiro conceito que você não encontrará facilmente é o de estilo atribucional. É a forma consistente como você explica a si mesmo por que as coisas acontecem. As pessoas propensas ao sentimento de farsa têm um padrão muito específico e pessimista. Quando têm sucesso, atribuem-no a causas externas, tive sorte, instáveis, foi só desta vez, e específicas, só nesta tarefa. Mas quando fracassam, atribuem-no a causas internas, sou burro, estáveis, sempre serei assim, e globais, fracasso em tudo na minha vida. A analogia é esta, imagine que você é o juiz no julgamento da sua própria vida. Quando ganha um caso você grita, fraude! As provas eram falsas, o júri estava comprado. Mas quando perde, bate o martelo e sentencia culpado de tudo. Prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. É um julgamento fraudulento desde o início. Agora, falemos de uma figura-chave neste campo, cujo trabalho tem sido imensamente influente, mas é menos conhecida que as pioneiras originais, a doutora Valerie Young. Ela é uma heroína secreta nesta história. Dedicou sua carreira a investigar o fenômeno e foi além da simples definição. Descobriu que o sentimento de farsa se manifesta de diferentes maneiras e as classificou em 5 tipos: o perfeccionista, o super-humano, o gênio natural, o solista e o especialista. Este foi um salto gigantesco, porque de repente as pessoas podiam identificar não só que se sentiam assim, mas qual era o seu sabor particular de farsa. Mas existe uma teoria alternativa muito mais rebelde. Esta perspectiva pouco convencional sugere que o sentimento de farsa não é uma distorção cognitiva, mas sim uma percepção emocional e social muito precisa de um mundo que, sejamos sinceros, é frequentemente hipercompetitivo, arbitrário e superficialmente crítico. Deste ponto de vista, o sentimento não é o problema, é um sintoma de um sistema doente. E agora, um detalhe da pesquisa científica que se choca diretamente com o senso comum. Alguns estudos sugerem que, à medida que você se torna um verdadeiro especialista em um campo, o sentimento de farsa pode piorar, não melhorar. Isto se choca com nossa intuição porque assumimos que mais conhecimento equivale a mais confiança. Mas o que realmente acontece é que o verdadeiro conhecimento te abre os olhos para a imensidão de tudo o que você não sabe.
Um iniciante não sabe o que não sabe, mas um especialista é dolorosamente consciente dos limites do conhecimento humano. E essa consciência pode ser facilmente mal interpretada pelo nosso cérebro como uma prova da nossa própria ignorância. Agora, unamos várias ideias que vimos. Conectemos esse estilo atribucional do qual falamos com o tipo de gênio natural que a doutora Young descreveu. E aqui está o momento. Ahá! O gênio natural é a pessoa que acredita que a competência real significa que tudo deve sair bem e fácil na primeira tentativa. Assim, no momento em que se depara com uma dificuldade normal da aprendizagem, seu estilo de atribuição pessimista se ativa e seu juízo interno grita: "Eu sabia! Se eu fosse um gênio de verdade, isso seria fácil. Eu sou uma farsa?" É um sistema, um ciclo que se retroalimenta. Vê-lo como um sistema te dá poder. Você já não é vítima de um sentimento misterioso. Você é o técnico que pode analisar um mecanismo e decidir qual peça ajustar, a crença inicial, o diálogo interno ou a interpretação final do resultado. A partir daqui entramos em terreno desconhecido. Você se atreve a olhar para a última fronteira? Bem-vindos ao nível 5, a fronteira final, especulação e assombro. E a primeira ideia futurista é esta: o que aconteceria se a tecnologia pudesse nos dar uma medida objetiva e em tempo real da nossa competência para uma tarefa específica? Imagine que em 100 anos, antes de dar uma palestra, uma interface neural te mostrasse que você possui 92% dos conhecimentos relevantes. O sentimento de não ser suficiente poderia se tornar tão obsoleto quanto é hoje o medo de que nosso barco caia pela borda da Terra. A opinião subjetiva do seu cérebro ansioso perderia toda a sua força diante do dado objetivo. Isto nos leva à pergunta fundamental, onde a ciência atual se choca contra seus próprios limites. Se suas ações no mundo produzem resultados consistentemente bons, mas sua sensação interna é de ser uma farsa, qual das duas coisas é a verdadeira realidade? A ciência pode medir seus resultados, mas não pode te dizer como viver seus sentimentos. Aqui é onde a filosofia assume o controle. Correntes como o existencialismo te diriam que sua essência não está em seus pensamentos ansiosos, mas em suas ações. Você é o que faz, não o que sente que é. E a implicação filosófica mais vertiginosa é esta: talvez essa voz crítica na sua cabeça que se acredita você, na realidade não seja. Talvez seja apenas um programa, um eco do passado. E o verdadeiro você é a consciência que observa essa voz. Isso significa que você não precisa derrotar a voz ou silenciá-la. Você só precisa deixar de acreditar que ela é a dona do espetáculo. Tudo isso se conecta diretamente com o futuro da humanidade. À medida que nos enfrentamos a problemas globais que requerem uma ação audaz e coordenada, nossa capacidade de agir apesar da incerteza e da dúvida interna é crucial. Superar esta espécie de síndrome do impostor coletivo como espécie poderia ser a chave para nos atrevermos a implementar as soluções que já sabemos que são necessárias. E aqui vai a última ideia, a afirmação mais provocadora desta jornada. O sentimento de ser uma farsa não é um defeito do seu sistema. É uma característica inevitável de uma mente suficientemente avançada para ser consciente de si mesma e de suas próprias limitações. Portanto, o objetivo final talvez não seja eliminar o sentimento para sempre. Talvez o objetivo seja desenvolver a sabedoria para criar, liderar, amar e viver uma vida plena enquanto essa voz está ao fundo. Vê-la não como uma prova da sua incapacidade, mas como a prova de que você está jogando um jogo que de verdade te importa. E com esse último pensamento, nossa descida através dos 5 níveis terminou. Tire um segundo, respire e contemple a incrível paisagem de conhecimento que percorremos juntos. Lembre-se de onde começamos. No início deste vídeo, falamos daquela sensação tão simples e familiar de conseguir um trabalho e pensar que você não merece. Nesse momento parecia apenas um problema de confiança, algo pessoal e incômodo. E agora veja onde chegamos. A ideia de que esse mesmo sentimento é uma característica da consciência, conectada com nosso passado evolutivo, moldada por nossa cultura e cuja gestão é chave para o nosso futuro coletivo. Transformamos uma simples dúvida em um complexo sistema psicológico, em um profundo debate social e, finalmente, em uma poderosa ferramenta filosófica. Foi uma transformação incrível. Que ideia de toda esta jornada te impactou mais a nível pessoal? Que peça do quebra-cabeça se encaixou na sua própria experiência? Quero te agradecer, de verdade, pelo seu tempo, sua atenção e sua coragem para explorar estas ideias. Compartilhe essa reflexão que você teve nos comentários. Ler suas experiências e como vocês conectam estas ideias com suas vidas é, sem dúvida, a parte mais enriquecedora deste canal. Se te fascinam essas jornadas ao profundo das ideias, inscreva-se para nos vermos na próxima expedição. E se você acredita que alguém na sua vida precisa ouvir esta mensagem, compartilhe o vídeo.
Poderia ser o mapa que estava buscando? Continue questionando, continue explorando, porque a resposta mais fascinante sempre está oculta na próxima camada da pergunta. E agora vá e atreva-se a fazer aquilo para o qual você se considera uma farsa.